Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alenart e o filme da vez é Ecos do Mal, lançado em 2008. Um filme sobre ecos e sobre mal e sobre 2008. Ou não. Bom, antes de irmos à história eu peço para que você deixe seu like, inscreva-se no canal e comente. É isso aí, recado rápido, vamos pro vídeo. Bob está prestes a ser libertado da prisão depois de cumprir pena por assassinato. Você vê que o cara é gente fina, né, velho? Antes de ser solto, ele é notificado de que ele está em liberdade condicional e que deve se apresentar semanalmente, caso contrário, enfrentará acusações novamente. Quando perguntado onde ficaria, Bob revela que irá morar no apartamento de sua mãe, que faleceu enquanto ele estava na prisão. Em seguida, Bob se muda para este antigo apartamento no West Village, em Nova York. O senhorio lhe entrega as chaves do quarto 519 e diz que tiveram que trocar a fechadura do apartamento porque no dia em que a mãe do protagonista morreu, a polícia teve que arrombar a porta. Bob agradece ao senhorio pelas chaves e segue para seu apartamento. No caminho ele avista uma menina chamada Carly brincando em frente ao apartamento 517. Sem pensar muito, Bob entra na sua moradia e nota a foto de sua mãe, o que o deixa reflexivo. Bob decide limpar o lugar e nesse momento ele ouve um marido abusivo gritando com sua esposa no apartamento 517. Bob tenta entender o que está acontecendo, mas não consegue entender por que eles estão discutindo. Mais tarde ele descobre um buraco na parede e tenta tocá-lo, mas acaba machucando as pontas dos dedos. Quando Bob vai procurar algo para tratar seu ferimento, ele descobre medicamentos antidepressivos no armário, que provavelmente eram usados por sua mãe. Novamente ele ouve o casal discutindo no quarto ao lado, mas quando sai para investigar não encontra ninguém lá e o barulho também para de repente. Mais tarde naquela noite o protagonista visita um restaurante onde encontra sua ex-namorada Alyssa, que trabalha lá como garçonete. Alyssa fica surpresa ao vê-lo. Após uma pequena conversa, Bob a convida para tomar um café algum dia, mas ela rejeita, afirmando que está ocupada demais com seu emprego e com os estudos. Após ter seu coração destroçado pela morena, ele volta para casa. No meio da noite, Bob acorda repentinamente e percebe uma figura misteriosa atrás dele. Ele também ouve alguns ruídos estranhos naquele lugar. Quando Bob decide seguir o som, o fantasma de sua mãe aparece atrás dele e pede sua ajuda. Mas segundos depois ele acorda e percebe que tudo não passou de um pesadelo. No dia seguinte, nosso herói vai encontrar um homem chamado Hector, que é dono de uma oficina de conserto de carros. Devido ao histórico de Bob, Hector está inicialmente hesitante em lhe oferecer um emprego, mas depois ele é convencido de que o protagonista tinha mudado e só queria uma segunda chance. Hector então lhe dá um emprego. Mais tarde, Bob volta para seu apartamento e encontra Walter, o marido agressivo do apartamento 517. Walter fica encarando Bob de uma forma estranha até que este entre em seu apartamento. Naquela noite o protagonista ouve novamente alguns ruídos estranhos, e nesse momento o piano que havia na casa toca sozinho. Ao verificar o objeto, Bob percebe que as teclas do piano estão sujas de sangue e que uma tecla foi pressionada. Então ele encontra um lenço próximo ao piano com unhas ensanguentadas. Na manhã seguinte ele mostra as unhas ensanguentadas ao senhorio do prédio. Ele suspeita que outra pessoa tem a chave de seu apartamento, mas o senhorio insiste que aquilo deve ser da falecida mãe do protagonista. Ele afirma ainda que a senhora se trancou no apartamento por várias semanas até morrer de fome e ficar louca. Bob também fala sobre os estranhos sons que vêm das paredes, mas o senhorio afirma que são apenas ruídos das tubulações. Mais tarde no trabalho, nosso herói percebe uma mulher chorando no canto, mas quando ele se aproxima dela, a mulher desaparece abruptamente. Depois do trabalho, Bob novamente vê Alyssa e pede uma segunda chance para ela. Alyssa tinha raiva do rapaz por ele não ter escrito cartas para ela enquanto estava na prisão, mas Bob afirma que não havia nada para falar naquele momento. Depois disso, ele convida Alyssa para seu apartamento e dessa vez ela aceita. Quando chega em casa, Bob vê parado em frente à porta do seu apartamento o vizinho chamado Joseph, que parecia tentar ouvir algo. Quando ele pergunta a Joseph o que estava fazendo, o homem diz a ele que tem ouvido ruídos estranhos que o estão deixando louco. O vizinho afirma ter visto uma mulher batendo na porta pedindo ajuda várias vezes. Joseph também diz que sabia que Bob também tinha visto isso. Mais tarde vemos Bob sair para levar o lixo para fora e quando volta ouve gritos vindos do quarto 517.
Ele consegue ouvir Walter batendo violentamente em sua esposa. Dessa vez Walter percebe que alguém está do lado de fora e daí o Bob corre para o seu apartamento. Uma vez dentro de seu apartamento, o protagonista olha pelo olho mágico e percebe Walter parado em frente à sua porta. Bob descobre entre as coisas de sua mãe um gravador. Quando ele reproduz a fita que estava no gravador, Bob ouve as últimas palavras de sua mãe, nas quais ela afirma que não está alucinando e que ela está ouvindo sons estranhos. Na gravação ela também pergunta onde Bob está e logo em seguida ela começa a gritar. O protagonista se sente angustiado e culpado por ter estado longe enquanto sua mãe sofria. Na manhã seguinte, Alyssa vai ao apartamento de Bob e nota a pequena menina Carly brincando na frente da porta. Alyssa então chama por Bob, mas ninguém responde. Mas eventualmente ele aparece e os dois passam algum tempo juntos. Mais tarde, enquanto Bob está no chuveiro, ele ouve batidas em sua porta, implorando por ajuda. Ele sai para verificar e vê a esposa de Walter, Gina, parada e logo em seguida, o marido chega e a arrasta instantaneamente para dentro. Bob se aproxima da porta de Gina e pergunta se ela está bem, aconselhando-a a ligar para ele se precisar de ajuda. Depois disso, o protagonista retorna ao seu quarto, mas Walter aparece de repente e diz para ele cuidar da própria vida. No dia seguinte, Alyssa volta para ver Bob, mas antes que fale com ele, ela vê Gina parada na frente da porta do protagonista pedindo ajuda. Ao ver isso, Alyssa imagina que a mulher é a namorada de Bob e vai embora. Mais tarde naquela noite, Bob ouve a mulher batendo em sua porta novamente, pedindo ajuda. Ao espiar pela porta, ele vê Walter levando-a de volta para o apartamento deles. Cansado de tudo isso, o protagonista decide tomar alguma ação. Ao que sai para fora, ele nota Carly parada na frente de sua porta com uma expressão de terror. Quando ele pergunta o que há de errado, ela mostra os hematomas em seus braços. Bob então convida a menina para entrar e decide ligar para a polícia. Mas enquanto está ao telefone, Carly bate a cabeça na parede e foge do apartamento logo em seguida. Quando a polícia chega ao local, Bob informa sobre toda a situação de violência doméstica. Ele os leva para o apartamento de número 517, mas quando abrem a porta vemos o apartamento completamente vazio. Certamente ninguém viveu ali por muito tempo. Os policiais pensam que o protagonista é um maluco qualquer e dizem para ele não chamá-los novamente. Bob então vai falar com o senhorio e pergunta a ele sobre a família que mora no 517. Mas o homem responde que ninguém mora lá há muito tempo. Enquanto isso, Alyssa conta para sua amiga sobre a mulher que viu no apartamento de Bob. Sua amiga diz para ela evitar o rapaz, mas Alyssa afirma que ele foi para a prisão por causa dela. A jovem conta que numa festa um cara a seguiu até o banheiro e começou a assediá-la. Bob chegou a tempo e espancou impiedosamente o cara até matá-lo. Falando nele, neste momento ele estava trabalhando e de repente sangue escorre sobre o rosto dele. Mas quando se levanta, o sangue desaparece completamente. Assustado, ele vai limpar o rosto e pouco depois o Hector se aproxima do funcionário e o aconselha a ir para casa descansar um pouco. Enquanto isso, vemos Joseph indo jogar lixo até que de repente ele vê uma garota que quase agarra sua mão, o que faz com que ele fuja dali. Quando volta para seu apartamento, Joseph percebe uma batida forte em sua porta e ao espiar pelo olho mágico ele vê Gina ensanguentada pedindo por ajuda. Aterrorizado, ele foge para o quarto, mas o fantasma de Carly aparece e então ouvimos apenas um grito estridente sendo emitido por Joseph. Na manhã seguinte, Bob acorda após ter tido outro terrível pesadelo. Ele então começa a bater na parede que divide com o quarto 517 e acaba por danificá-la. Nesse momento, um detetive aparece em sua porta e pergunta onde ele estava na noite anterior. Bob não entende o que está acontecendo e apenas responde a pergunta sendo honesto. E eventualmente ele descobre que seu vizinho Joseph está morto. No trabalho, Hector informa Bob que um carro sumiu da garagem e acusa o nosso herói de roubo, afirmando que os outros funcionários nunca fariam algo assim. Além disso, Bob tinha seu histórico contra ele, né? O protagonista diz a Hector que chame a polícia para investigar, já que estava desconfiando dele. Enquanto isso, Alyssa começa a ter visões da pequena garota que viu no apartamento de Bob. Ela fica com medo e corre para o banheiro, mas o fantasma a segue lá também. Hector descobre depois que a polícia rebocou seu carro e que, portanto, Bob é inocente. Ele vai até a casa do protagonista para se desculpar pelo mal-entendido, mas Bob não está em casa. Então Hector decide ir embora. No elevador, ele vê Carly e pergunta se ela está bem, mas a menina de repente sai do elevador e começa a correr. Pensando que ela poderia estar em perigo, ele decide ir atrás dela, mas é nessa que Hector acaba encontrando o corpo morto de Carly no lixo.
De repente a coisa se mexe e começa a perseguir Hector, o que faz com que ele caia da escada e morra no local. Bob, por sua vez, a esta altura, viu o fantasma de Gina por toda parte. Alyssa também via Carly e ouvia vozes em todos os lugares. E o pior é que eles não sabiam o que o fantasma queria deles. Bob então vai falar com alguns vizinhos em busca de respostas. Eventualmente ele descobre que anos atrás Walter havia espancado sua esposa até a morte quando ela tentou deixá-lo, e ele jogou o corpo de sua filha pelo duto de lixo. Embora Gina tenha batido nas portas das outras pessoas e gritado por ajuda, ninguém estava disposto a intervir. Bob percebe que o fantasma continua a assombrá-los porque ninguém ajudou a vítima e sua filha quando elas estavam vivas. Quando Alyssa vai ao apartamento de Bob, ela acaba ficando presa no imóvel 517, e aí o espírito de Walter a ataca, batendo nela violentamente. Neste momento crítico, Bob aparece, ele consegue ajudá-la e a leva para seu apartamento imediatamente. Bob a tranquiliza dizendo que ela ficará bem, pois ele já tinha chamado as autoridades. Nisso, o protagonista vê com seus próprios olhos a tragédia que ocorreu anos atrás. Gina tentava deixar Walter por causa de seu comportamento abusivo, mas ele começa a atacá-la. Ela então pede ajuda em cada apartamento, mas ninguém abre a porta. Walter então arrasta Gina e começa a agredi-la violentamente. Quando ele está prestes a desferir seu golpe final, Bob aparece e pede que ele pare imediatamente. Walter olha para Bob e diz para ele cuidar da própria vida, mas como se distraiu, Gina pegou o bastão de Walter e o espancou até a morte. Com a ajuda de Bob, ela conseguiu se libertar desse ciclo de dor. Assim, os 3 fantasmas desaparecem do prédio. Bob, por fim, vai ficar com Alyssa enquanto a polícia se dirige ao apartamento. Agora, como não tinha nenhuma prova de fantasmas, eu imagino que o protagonista iria se ferrar quando a polícia chegasse, já que tinha uma mulher ferida, bastante machucada no apartamento dele. E não esquecemos que Hector também tinha morrido naquele prédio. Esse é aquele tipo de filme que termina aparentemente bem, mas quando você pensa um pouco, todo mundo se fudeu. Bom, isso é tudo por hoje, pessoal. Até o próximo vídeo e tchau.